depois desta introdução, vamos passar para uma outra perspectiva de discussão. E a verdade? Tem coisas que eu consigo saber por intuição. Tem coisas que eu preciso utilizar a minha inteligência. E chegando a utilizar a minha inteligência e a minha razão, em algum momento eu vou discordar de alguém. Eu vou contradizer e vou dizer. Nas próximas aulas, mais para frente mesmo, nós vamos começar a ver alguns teóricos da ciência, da filosofia da ciência. Um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer o contrário, e assim vão dizendo. Ou seja, e a verdade, onde que ela entra nessa história? Eu poderia perguntar ainda, e a verdade, será que ela corresponde a algo que eu chamo de realidade? Duas palavras, para a gente começar a pensar. Verdade é tudo que corresponde à realidade? Qual que é a diferença em uma coisa que é real e uma coisa que é verdadeira? Vamos colocar aqui, então, um post-it também para a gente pensar. Real. Verdadeiro. Verdade. Bom, tem coisas que nós perguntamos se são reais. Tem coisas que nós perguntamos se elas são simplesmente verdadeiras. Por exemplo, coisas existentes, celulares, computadores, que nós estamos agora utilizando para... Vocês estão utilizando ou um celular, um computador, um tablet para acessar esta aula. Este aparelho é real. Ou seja, vocês estão diante de uma coisa que existe. Então eu digo que esta coisa que existe é real, e esta coisa que é real, eu vou dizer então que nós podemos elaborar juízos de fatos. O que é um juízo de fato? Dizer como as coisas de fato são. Eu abri a cortina aqui da minha janela, o sol não, o dia, né, está ensolarado. Apesar de estar um pouquinho frio, está gostoso o clima, mas o sol apareceu, o dia está ensolarado. Isto é fato. Então, é uma coisa real. Não dizemos que são verdades ou falsidades. Será que esse dia ensolarado é falso? Não, esse dia ensolarado está aí como um fato para ser percebido por outra pessoa. Aí alguém pode dizer, mas eu não concordo. O problema de não concordar é só seu. Porque aí eu volto aqui no primeiro slide aqui, ó, na primeira ideia, temos aqui, ó, a relação do sujeito com o objeto. Se a pessoa não acredita que o dia hoje está ensolarado e ela está na mesma cidade que eu, tem um problema grave aqui entre o sujeito e o objeto. A coisa que eu estou visualizando não é a mesma coisa que esta pessoa está visualizando. Então, alguém está equivocado. Diante de uma coisa que é fato, é fato. Eu sou um ser humano, isso é fato. Existem outros animais, gato, cachorro, girafa, etc., fatos. E que o meu avatar, quando eu olho para o avatar de vocês, imediatamente eu também identifico vocês como da espécie humana. Bom, e a verdade, fato do mundo, por exemplo, quando eu tenho um juízo de fato aqui no real, eu posso colocar aqui, na verdade, juízo de valores. Agora sim, eu pergunto se uma coisa ela é verdade quando eu estou atribuindo valor a esta coisa. Eu tenho, por exemplo, um tênis da Nike. Estou com um tênis. E aí, quando eu saio na rua, as pessoas olham para o meu pé e percebem assim:
Nossa, aquele tênis ali custa 5 mil reais. A primeira coisa que vem na minha cabeça, se eu soubesse, né, qual tênis custa este valor, no caso eu, Thiago, não sei, né, porque eu não acompanho moda de sapato, de tênis, mas eu sei que tem muita gente que acompanha. Primeira coisa que eu pensaria, será que é verdade este tênis? Será que essa palavra minha, será que é verdade? Significa que eu estou querendo perguntar, na verdade, o quê, pessoal? Será que é original para uma pessoa estar com um tênis desse? Não, tá vendo como é que a gente já está duvidando da pessoa, de quem é que seja, está com um tênis, de que custa 8 mil reais. Agora vamos fazer uma simulação. Eu estou dentro de um ônibus, indo trabalhar, e aí tem lá um cara dentro do ônibus com um tênis desse. Ou pensar uma menina que gosta de bolsa, com uma bolsa da Louis Vuitton que custa uns 60, 70 mil reais. E ela está dentro do ônibus com a bolsa. Primeira coisa que pode vir à nossa mente é um juízo de valor. Ah, não deve ser verdadeiro. Porque nós, naturalmente, avaliamos tudo que está em nossa volta. Eu penso que não deve ser verdadeiro, mas pode ser. A bolsa e o tênis. Pode ser verdadeiro. Agora, a mesma cena, se eu coloco uma outra personagem, imagina descendo de um carro que custa lá 400 mil reais, desce uma madame com uma bolsa dessa de Louis Vuitton de 50, 100 mil reais. Eu vou falar que essa mulher está com uma bolsa falsa? Eu vou julgá-la da mesma forma que eu julguei uma menina no ônibus, saindo de um bairro pobre, de qualquer cidade, com a bolsa daquela? Eu vou pensar que a bolsa da senhora realmente pode ser verdadeira. E, no entanto, ela perfeitamente pode estar andando com uma bolsa falsa. Então, quando eu penso assim, a verdade, será que ela corresponde com a realidade? Então, nem sempre a realidade é muito clara para a gente poder fazer julgamentos de uma coisa dizendo que é verdade ou não. Por isso que nós precisamos aqui nos aprofundar na ciência, para a gente entender como que a ciência elabora as ideias de verdade ou como que ela chega a algum tipo de verdade. Bom, podemos dizer, professor, a ciência também se equivoca. Lógico que se equivoca, porque a ciência, ela muda o tempo todo, ela evolui. E quando nós percebemos que nós estamos com uma ideia equivocada, precisamos modificar imediatamente. Diante dos novos fatos, precisamos então modificar o nosso pensamento. O que nós fizemos com a teoria do geocentrismo quando percebemos que o heliocentrismo respondia melhor sobre o sistema solar? Abandonamos o geocentrismo. Então, tinha fatos novos que não dava para ser observado lá na época de Ptolomeu, mas que Copérnico conseguiu observar e que outros pesquisadores no mundo inteiro confirmaram. Então, a comunidade científica pode se equivocar, mas eu prefiro ficar com o equívoco da comunidade científica, que está em constante mutação, do que permanecer com uma ideia de valor meu que vai contra todo o pensamento científico pautado no mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro está falando uma coisa e a pessoa está acreditando que é outra. Bom, ninguém quer saber do que você acredita, ninguém quer saber qual é o seu valor. Por isso que isso aqui, ó, juízo de valor, essa verdade aqui, é uma coisa que, se você tiver, você tem que guardar isso aqui para você. Ah, professor, eu acredito em Deus, eu acredito na honestidade, eu acredito em amor, eu acredito em amizade. Bom, isso aí é um problema que é só seu e não tem nada a ver com a sua vida, com o que você acredita, com o que é valor para você. E a ciência também não tem
nada a ver com isso aqui. Porque a ciência trabalha com outros tipos de valores, que nós chamamos de valores cognitivos. Não valores no sentido de uma verdade, como nós falamos aqui, pelos juízos de valores. Bom, traçada esta ideia, um juízo verdadeiro, então, é aquele que corresponde aos fatos. Eu vou pensar como cientista a verdade, ou que a coisa é verdade, se esta coisa corresponder aos fatos. Real não se refere apenas à realidade concreta, mas também aos objetos do pensamento. Por exemplo, a realidade do quadrado. Não existe no mundo quadrado, como não existe no mundo números. Ou vocês já tropeçaram em um número, em um quadrado por aí. Isso é apenas uma abstração matemática, uma ideia no mundo. Mas não é porque esta coisa não existe concretamente no mundo. Existem coisas quantificáveis. Uma caneta e um celular, ou duas canetas. Existem coisas de formato quadrado, mas não é o quadrado. O quadrado é a ideia que eu tenho. Não é porque eu não tenho isso concreto que esta coisa não existe no mundo. Então, será que nós podemos alcançar a certeza? Essa verdade que eu coloquei aqui, será que nos dariam a palavra certeza? Nós podemos alcançar? O que seria certeza? É uma adesão que nós temos ao que consideramos verdadeiro. Veja, certeza, quando a pessoa fala comigo, Thiago, eu tenho certeza, eu já dou 2 passos para trás, assim, de medo dessa pessoa. Quando ela fala que tem certeza absoluta, eu corro. Certeza é uma adesão. Sempre quando a gente tem certeza, eu acredito que seja desta forma. Agora, quando eu coloco isso num laboratório, vou pensar isso, aí é uma outra coisa. Essas pessoas que trabalham com certeza, uma certeza clara, que nós não conseguimos entender essa forma de processo dessa ideia de certeza na filosofia, nós chamamos essas pessoas de dogmáticas. Bom, o que seria um dogmático? Ou uma pessoa dogmática? Uma pessoa que aderiu a uma verdade que não possui comprovação e nem precisa, mas ela tem isso como verdade e ponto final. É um valor da pessoa. O dogmatismo se funda em verdades inquestionáveis. Então, nós temos aqui, dentro do dogmatismo, verdade inquestionável. Viu porque eu tenho medo de dogmáticos? Porque além de terem certezas absolutas, eles têm verdades que não podem ser questionadas. Quem trabalha com verdades inquestionáveis? Por exemplo, religião. Vou colocar aqui entre parênteses. Religião, ou religiões, né, no sentido mais amplo da palavra. E tem algum problema trabalhar com verdades inquestionáveis? Não, nenhum problema. Desde que eu esteja falando sobre grupos religiosos, dentro da religião. Sobre religioso falando da sua fé para religioso. Porque quando ele sai deste âmbito religioso dele e tenta trazer para a sociedade secular as suas ideias dogmáticas, aí tem muito problema. Aí nós temos, inclusive, possibilidades de a pessoa acreditar muito mais em uma verdade de fé que a levará à morte imediatamente por uma doença como a Covid-19, do que nos fatos que a ciência está apresentando dia após dia. Entenderam onde mais ou menos eu quero chegar? Podemos pensar uma crítica a essa ideia de dogmatismo. Uma crítica de um pensador chamado Hume, vou colocar aqui,
faz uma crítica, e Hume influenciou, inclusive, o filósofo chamado Kant, que concluiu que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas, ou a essência das coisas, mas apenas os fenômenos das coisas. Ao contrário do dogmatismo, vou colocar aqui a palavra então, ele é cético, porque critica e duvida de qualquer estrutura de verdade, principalmente de uma verdade absoluta, porque nós observamos mal os fenômenos da natureza. Por exemplo, eu planto um feijão. Eu tenho certeza que vai nascer um feijão. Vocês já ouviram alguém falar isso? Vocês já ouviram alguém plantar e dizer que vai colher aquilo que plantou? Porque a pessoa acredita. Ela tem certeza. Ninguém planta duvidando. Mas eu pergunto para vocês agora, quando eu plantar feijão na terra boa, no tempo certo, ainda assim eu estou tendo uma certeza, eu posso ter certeza absoluta que aquele feijão vai brotar e vai produzir? O que vocês me dizem? Algo pode acontecer.